Expressões em inglês, muitas das vezes podem não fazer sentido literal, mas elas servem para dar um outro sentido diferente dentro de um contexto, mudando às vezes a origem do significado das palavras. Nesta aula, você verá algumas expressões em inglês que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que são semelhantes a algumas que conhecemos em português e que certamente servirá para melhorar e dar um up na sua comunicação dentro do inglês. A dinâmica será apresentar as expressões com uma conversa contextualizada e depois, desmembrar em partes e dar mais explicações do uso de cada uma. Colocaremos legendas em ambos os idiomas caso tenha dificuldades em entender. Vamos lá! Hey girl, I have something to discuss with you. Is it something serious? Guess what, Oh man, how can I say that? Hurry, spit it out. Okay, so, I broke up with my boyfriend. Oh, I told you so. It was going to happen. He didn't say why. He said I deserve someone better, but sometimes, I think, it's my bad? Oh, spare me. Don't believe this, it's bullshit. Listen, there is nothing wrong with you. It sounds like he doesn't really like you as you thought. What a pity for him, lost someone like you. Girl, I have no clue what to say about that situation. I just wonder if I did something wrong to him, but I can't remember. I'm feeling sort of bad, like when something doesn't go well, but never mind. Hey, pay attention, that's a really bad moment, but you cannot be down. We knew well he could slip up because no reason, don't ya? Anyway, you must recover, like, do something to distract your mind, and forget this all, you know, like go out or do anything with friends or something else. I appreciate your concern. Despite it all, you bet, I will be okay. I'm taking your tips, and I will recover by my own. You know me, I'm strong, that will be a piece of cake. That's how you say. It will definitely be worth forgetting him. Just let me know your progress. Então a primeira expressão a ser comentada é Guess what? Ela tem muito a ver com pensamento, e às vezes até tem semelhança com think. Na expressão essa palavra pode ser traduzida por adivinha o que, ou adivinha só, a segunda opção sendo mais parecida com o que usamos em português. Guess em si quer dizer dar palpite ou adivinhar algo, podendo ser usado na expressão Let me guess. quando for tentar desvendar algo. Oh, hold on. Let me get. Spit it out. Sabe aquela pessoa que sempre enrola e não chega a lugar nenhum na conversa? Pois então você pode usar essa expressão quando quiser que ela vá direto ao ponto e fale logo o que deseja dizer. Em português, seria o mesmo que dizer, desembucha, fala logo ou coisa parecida. Só não seja rude com a pessoa quando falar. Spit it out literalmente significa cuspir, porém usado em contexto quer dizer esclarecer a ideia principal no assunto. Spit it out, spit it out, spit it out. I told you so. Não poderíamos deixar essa expressão passar batida já que nesse contexto, ela se traduz pelo que nós diríamos como, eu te avisei, como forma de alertar ou chamar atenção sobre algo que a pessoa estava insistindo, mas que consequentemente dá errado, funcionando quase como uma advertência verbal. I told you so. I told you so. My bad. Esta é uma alternativa totalmente informal de se pedir desculpas e assumir que o erro ou a culpa foi sua, sendo uma maneira parecida de dizer sorry, que para efeito de comparação soa mais formal. My bad é parecido com o que dizemos no Brasil, foi mal ou minha culpa, quando nos sentimos culpados ou reconhecemos a responsabilidade do erro. My bad, guys. That's my bad. Chris, very sorry. Spare me. Assim como em português, essa pequena expressão pode ser usada como sinônimo de insatisfação ou desconfiança diante de um comentário. Porém pode servir simplesmente para aquelas situações em que você não está muito interessado nos detalhes. Spare me. Pode significar tanto guardar quanto poupar. As melhores traduções dessa expressão para português seriam me poupe ou fala sério, no contexto do diálogo que vimos mais cedo. Oh, spare me your melodrama! Bullshit. É uma expressão informal em inglês que significa algo como bobagem, conversa fiada ou papo furado. É usada para descrever uma afirmação falsa, exagerada ou enganosa, ou ainda para expressar descrença ou desaprovação em relação a algo que está sendo dito ou proposto. A palavra também pode ser usada como verbo, significando falar besteira, enganar ou blefar. Shit, everything we've become is bullshit. Sounds. É uma palavra em inglês que pode ter vários significados, dependendo do contexto em que é usada. Alguns dos significados mais comuns incluem som, parecer, e soar como.
servindo para dizer que algo está parecendo estranho ou mal, por exemplo. Well, that sounds great. What a pity. Essa expressão é usada quando nos sentimos empáticos por alguém ou por algo, em uma situação triste ou comovente para expressar tristeza, desapontamento ou pesar por algo que aconteceu ou que não aconteceu. Por exemplo, se alguém perde uma oportunidade importante, outra pessoa pode dizer What a pity. Para expressar empatia e simpatia. Literalmente é como se fosse, que pena, ou coitadinho. Mas também pode soar com tom de deboche e ironia, como no contexto da conversa. What a pity. To have no clue. Essa expressão significa não ter a menor ideia, ou não saber absolutamente nada sobre algo, comumente usada quando alguém está perdido na conversa, perguntando ou pedindo ajuda sobre um assunto ou problema que a pessoa não tem conhecimento ou informação suficiente para ajudar ou responder. Por exemplo, eu não tenho a menor ideia de como consertar um carro. Ou então, eu não tenho a menor pista de como fazer isso. Em alguns lugares do Brasil, é comum as pessoas dizerem que estão boiando quando literalmente não entendem do que se trata a conversa. I have no clue. Se estiver gostando dessa aula, já deixe o seu like, ele nos ajudará a produzir aulas e dicas de inglês cada vez melhores. Retomando. Wonder if. É o tipo de palavra que, dependendo do contexto, pode ter diferentes significados. Um deles que provavelmente você deva conhecer é maravilha, porém na expressão I wonder if. é quase como se disséssemos, eu me pergunto se. Entretanto, podemos associar seu mesmo significado ao que costumamos dizer em português, será que? Ou simplesmente, será? Expressões que equivalem ao mesmo sentido gerar um ar de dúvida a si mesmo. I wonder if... Sort of. Essa expressão em inglês gera uma ideia não totalmente certa, mas também não totalmente incerta. Indo direto ao ponto, ela é como nosso mais ou menos e também, meio que, dependendo da sua posição na frase. Por exemplo, se ela estiver no começo da frase, seu sentido tende a ser igual a meio que. Se for no final, é como mais ou menos. Você também pode usar essa expressão quando quiser que a pessoa não se sinta ofendida com o que for falar, no intuito de não levar sua opinião muito a sério. Rigel, I can sort of understand, but Chan? Never mind. Essa expressão muito comum significa, deixa pra lá, não importa, ou esquece. E é usada naquelas situações quando queremos cancelar o que acabamos de dizer, naqueles momentos em que esquecemos o que íamos dizer e dá branco, ou simplesmente porque não queremos expor muitos detalhes. Never mind. I forgot you were... you. Slip up. Significa cometer um erro ou ter uma falha momentânea em uma tarefa ou em um comportamento. Pode ser utilizado para se referir a erros de diversas naturezas. Sua tradução literal quer dizer escorregar e deslizar. Porém, novamente contextualizando, trata-se de uma expressão usada para indicar um erro descuidado, do inglês, os chamados Careless mistakes. Suas traduções são diversas, dentre as quais incluem errar, pisar na bola, dar mancada, cometer um deslize e dar vacilo. Usamos esta expressão não necessariamente para um erro intencional, mas de gravidade considerável. Exactly. He slipped up. Don'tcha. Nada mais é do que a fusão e contração de Don't. You. A questão é que quando falamos rápido, you faz som de ia, enquanto que a letra T de don't, junto com ya, faz o som de tcha. Sendo assim, don'tcha. Mas o principal motivo para estar apresentando-o é porque essa pequena expressão funciona da mesma maneira que a nossa junção entre não mais o verbo é. Usamos ambos no mesmo objetivo para confirmação e concordância. Por exemplo, você não? Ou não é mesmo? My speech is the more important one, don't you know? You know. Essa expressão é parecida com don'tcha. Usamos ela para captar a atenção dos nossos ouvintes, normalmente no intervalo, entre uma frase e outra. Às vezes usamos porque estamos fazendo uma pausa para pensar. Traduzir ela é simples. Significa, você sabe. Ou de maneira mais aprofundada, você me entende. Ela é parece com sabe, que usamos no começo, durante ou no final de cada frase quando estamos conversando. Por ser muito utilizada, essa pequena expressão em inglês acaba sendo um vício de linguagem muito comum entre falantes nativos de inglês, que certamente você ouvirá falando o tempo todo. It's like present me, watching past me. Piece of cake. Literalmente quer dizer pedaço de bolo, mas pode ser interpretada como moleza ou mamão com açúcar, mais próximo do que usamos no português. Seu uso é simples como a expressão já diz. Usamos para aquelas situações em que facilmente temos domínio em fazer e entender. É uma forma de dizer que uma tarefa ou atividade não representa nenhum desafio significativo e pode ser realizada com facilidade, por exemplo. Ou então como forma de tentar convencer alguém a fazer um favor para você, tentando persuadi-la.
Let me know. Não é raro de ver alguns estudantes de inglês inexperientes usarem o verbo To advise. na expectativa de querer dizer, avisar. Porém, na prática, usa-se no dia a dia, Let me know. já que advise significa aconselhar ou alertar. Desmembrando a expressão, ela vira algo em torno de deixe-me saber, mas adaptando para português fica me avisa. Usamos essa expressão quando pedimos para alguém que nos informe sobre algo e que nos mantenha em contato e atualizados de qualquer notícia. Please let me know. Be worth. É uma expressão em inglês que significa valer a pena ou ter valor. Essa expressão é frequentemente usada para se referir a algo que é importante ou valioso o suficiente para justificar um esforço, um investimento ou uma decisão. Por exemplo, This book is definitely worth reading. The company is worth millions of dollars. It's worth considering. então resumindo a aula de hoje, vamos lembrar o que significa cada expressão. Guess what? Adivinha só. Spit it out. Desembucha. I told you so. Eu te avisei. My bad. Foi mal. Spare me. Me poupe. Bullshit. Bobagem. Sounds. Parece. What a pity. Que pena. To have no clue. Não fazer ideia. Wonder if. Será? Sort of. Mais ou menos. Never mind. Deixa pra lá. Slip up. Vacilar. Doncha. Né? You know. Sabe. Piece of cake. Mamão com açúcar. Let me know. Me avisa. Be worth. Valer a pena. Essas foram 18 expressões em inglês que você tinha que aprender. Obrigado por chegar até o final. Lembre-se de se inscrever para receber mais aulas como essa. Agora, se deseja saber conjugar qualquer verbo em inglês, acesse o episódio 17 que eu te mostro como. Também acesse a playlist da série Inglês Básico para mais conteúdos do seu interesse. Nos vemos em breve. Até a próxima!